Olá, amigos da TV Justiça, hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal aqui na TV Justiça. É a primeira edição de 2017 do Plenárias que está começando agora. Hoje com os destaques das sessões dos dias 1º e 2 de fevereiro de 2017. Karina, portanto, primeira semana de trabalhos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Esta é a primeira edição do nosso programa, já com os destaques exatamente dessas sessões que já começam com algumas características um pouco diferentes, pelo menos na primeira sessão plenária. Nós tivemos uma sessão de abertura que também teve uma homenagem especial ao ministro Teori Zavascki, recentemente falecido, e também julgamentos logo na primeira sessão, pela coincidência de ter caído numa quarta-feira. Essa coincidência acabou fazendo com que a sessão de inauguração do ano judiciário acabasse sendo também uma sessão jurisdicional que normalmente não acontece. Há uma abertura do ano judiciário sem julgamentos, uma sessão solene e em seguida marca-se a sessão de julgamentos, mas como você disse, houve essa coincidência na quarta-feira, já que às quartas nós temos sessões ordinárias aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas os julgamentos que aconteceram na quarta-feira foram julgamentos importantes, não obstante nós tenhamos tido, em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, o adiamento da conclusão de um julgamento que começou no ano passado, que já teve, de uma certa forma, uma maioria formada acerca de um entendimento proferido pelo ministro Celso de Mello em um reajuste de voto, mas que é preciso ser discutido o mérito na ADPF número 402, que discute justamente a substituição no cargo da presidência da República pelo presidente da Câmara ou do Senado quando tornarem-se réus em ação penal aqui no Supremo Tribunal Federal. Nessa semana, na quarta-feira, houve o voto vista do ministro Dias Toffoli, foi proferido, acompanhando o voto divergente do ministro Celso de Mello, que foi proferido no finalzinho do ano passado, em dezembro, quando o assunto voltou pela segunda vez no plenário, e o ministro Gilmar Mendes acabou pedindo vista para melhor analisar o processo. Então, o mérito dessa ADPF, cuja decisão e a interpretação dada à Constituição acerca dessa substituição na presidência da República por essas pessoas que estão na linha de substituição enquanto réus em ação penal, ainda deve voltar ao plenário. Na quarta-feira, ainda houve o julgamento bastante importante de um recurso extraordinário também com repercussão geral reconhecida para se discutir e se verificar se é possível que uma lei municipal preveja a possibilidade de prefeitos e vice-prefeitos, além dos subsídios que eles recebem e que são fixados na legislatura, se eles podem receber também o terço de férias constitucional e o 13º salário. Na lei municipal ainda havia a previsão de uma verba de representação, o que os ministros acabaram julgando essa verba apenas e por maioria absolutamente inconstitucional. E na quinta-feira, um único julgamento acabou tomando conta de toda a sessão plenária. Na primeira parte, relatório, sustentações orais, várias sustentações orais, já que o tema exigia, de uma certa forma, essa defesa, né, contundente. E na segunda parte da sessão de quinta, o voto da ministra Rosa Weber, que durou quase 2 horas, e em que se discutia a responsabilidade da União, no caso específico, em arcar com as verbas trabalhistas, vamos dizer assim, de uma empresa terceirizada que fosse contratada e não cumprisse com seus encargos trabalhistas. Essa foi a grande discussão da quinta-feira, mas julgamento não finalizado, já que o voto da ministra Rosa foi um voto bastante aprofundado. Eu me recordo que ela trouxe uma jurisprudência histórica, inclusive dessa responsabilidade do Estado e trazendo várias nuances dos terceirizados, quando isso surge. Então, ela faz uma historicidade, ela conta toda a história desse processo até chegar à conclusão do seu voto e que deve ser retomado esse julgamento na próxima quarta-feira, na primeira sessão plenária da quarta. Esse deve ser o primeiro julgamento que deve ser realizado conforme já previu a ministra Carmen Lúcia. Já a partir dos votos
dos ministros. Portanto, houve a apresentação do voto da relatora. Na sequência, portanto, estaremos acompanhando na próxima semana no Direto do Plenário. Mas hoje vamos ver como foi esta parte do julgamento esta semana. E vamos começar com a quarta-feira. O ano judiciário de 2017 foi aberto na sessão de quarta-feira pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A primeira parte da sessão foi dedicada a uma homenagem ao ministro recém-falecido, Teori Zavascki. Declaro aberto o ano judiciário de 2017 deste Supremo Tribunal Federal, dando cumprimento às normas legais e do regimento interno desta Casa, enfatizando que a gravidade deste momento por nós vivenciado, pela morte há pouquíssimos dias de um dos juízes do nosso colegiado, e por isso mesmo, em respeito à memória do saudoso ministro Teori Zavascki, impõe-se maior simplicidade a este evento, que assim se reveste de especial significação. O plenário prestou uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, que morreu no dia 19 de janeiro em um acidente aéreo. Em nome de todos os ministros do Supremo, o decano Celso de Mello disse que, inspirada no legado deixado por Teori, a Corte não vai hesitar em combater e punir práticas criminosas. O Supremo Tribunal Federal, atento às anomalias que pervertem e subvertem os fundamentos ético-jurídicos da República, e inspirado pela ação exemplar do saudoso ministro Teori Zavascki na repulsa vigorosa a atos intoleráveis que buscam capturar criminosamente as instituições do Estado, submetendo-as de modo ilegítimo a pretensões inconfessáveis em detrimento do interesse público. O Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição, em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo, com a finalidade de restaurar a integridade da ordem jurídica violada. Celso de Mello enalteceu o padrão ético do ministro Teori Zavascki. O rigoroso padrão ético que sempre pautou a irrepreensível atuação do ministro Teori Zavascki como magistrado constitui um dos mais preciosos legados de sua marcante passagem por este Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ressaltou que a trajetória de Teori inspira a atuação do Ministério Público. A prudência, o senso de justiça, a fortaleza, o equilíbrio, a esmerada técnica, a seriedade, a honradez, enfim, o ministro Teori agregava características únicas, tornando-o uma pessoa inesquecível e um magistrado ímpar. Logo em seguida, houve um intervalo para que os convidados que estavam presentes ao plenário do Supremo Tribunal Federal pudessem se cumprimentar e sair para que fossem iniciados. Logo em seguida, os julgamentos previstos para a tarde daquela quarta-feira. Portanto, na segunda parte da sessão, aconteceram aqueles que foram os primeiros julgamentos do ano de 2017. Entre aqueles previstos para o dia, o plenário decidiu pela constitucionalidade de pagamento de 13º e férias a prefeitos e vice-prefeitos. Durante a sessão de julgamentos, os ministros decidiram por maioria que prefeitos e vice-prefeitos têm direito ao pagamento do terço de férias e do 13º salário. A decisão foi tomada durante a análise de recurso em que o município de Alecrim, no Rio Grande do Sul, questionava a decisão da Justiça Gaúcha, que declarou inconstitucional lei do município, que previa o pagamento de verba de representação, do abono de férias e do 13º aos ocupantes do executivo local.
A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que apenas o pagamento da verba de representação é inconstitucional. Constata-se que na expressão utilizada no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal não encontra exata correspondência quando pretende se referir aos servidores públicos e que o parágrafo 4º do mesmo dispositivo preconiza a remuneração por subsídio a todos os poderes, sem distinguir detentores ou não de mandatos eletivos, e não viabiliza uma leitura reducionista, no sentido de que os demais exercentes de cargos públicos não deveriam receber aquilo que os servidores públicos recebem. O terço de férias e a gratificação natalina não se excluem por invalidade constitucional, ilegitimidade constitucional dos detentores de mandatos eletivos. Há possibilidade, sim, de uma legislação como esta, aqui, a municipal, prever essas vantagens para prefeitos e vice-prefeitos, sem que isso implique afronta ao texto constitucional. Como o recurso teve repercussão geral reconhecida, o ministro Luiz Roberto Barroso leu as teses ao final do julgamento. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados, que é uma posição pacífica aqui do Tribunal. E a segunda, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário. O entendimento do STF deve ser seguido por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Ainda durante a sessão, um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento, em que se discute a possibilidade de réus ocuparem cargos na linha de substituição do presidente da República. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que confirmou decisão tomada pelo plenário em dezembro do ano passado para que os réus possam continuar na presidência da Câmara ou do Senado, mas sejam impedidos de substituir o chefe do Executivo. Fora da hipótese constitucionalmente prevista que autoriza o afastamento automático do presidente da República em razão do mero recebimento da denúncia, o que já disse ser medida excepcional e exclusiva para o presidente da República, somente mediante a demonstração concreta do periculo libertatis, vale dizer, da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado, será possível determinar se o afastamento dos cargos de presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos artigos 282 e 319(6) do Código de Processo Penal, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência como norma de tratamento. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais a respeito desta sessão plenária da quarta-feira. E você vai ver também o destaque da sessão plenária desta quinta-feira, aqui no Plenárias. Estamos de volta com Plenárias e os destaques da primeira semana de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, falando ainda um pouquinho da sessão plenária da quarta-feira, naquele julgamento referente à constitucionalidade de pagamentos de 13º e férias a prefeitos e vices, houve ainda a confirmação de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O município de Alecrim, ele questionava a lei municipal que concedia esses direitos aos prefeitos e aos vices, além da verba de representação que os ministros, por maioria, acabaram julgando inconstitucional, absolutamente incompatível com o que determina a Constituição, no sentido de que os agentes políticos, como são os prefeitos, governadores, senadores, deputados federais, eles devem receber um subsídio em parcela única, sem os chamados penduricalhos, como disse, até usou essa expressão o ministro Gilmar Mendes durante a sessão plenária da quarta-feira. Mas os ministros acabaram confirmando a possibilidade, sim, de a lei municipal estabelecer o pagamento desse abono de férias e essa gratificação natalina, sem problema algum, isso não fere o texto constitucional, mas havia ainda um outro argumento do município de Alecrim, no sentido de que essa lei municipal não poderia ter a sua
constitucionalidade analisada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em detrimento da Constituição Federal. Mas no ano passado, o Supremo Tribunal Federal acabou firmando uma jurisprudência, um entendimento, no sentido de que quando a lei municipal, sob a lei municipal, há um argumento de que fere o texto da Constituição Federal, é possível sim que o Tribunal de Justiça faça o controle de constitucionalidade dessa lei se a norma reproduzida na Constituição do Estado for norma de reprodução obrigatória, que também existe na Constituição Federal. Então, está no texto da Constituição Federal e também está no texto da Constituição Estadual, o Tribunal de Justiça pode sim analisar a constitucionalidade da lei municipal em face da Constituição Federal. Isso porque é possível que haja, vamos esclarecer aqui esse controle de constitucionalidade. As ações diretas de inconstitucionalidade, elas podem ser propostas tanto em face de leis estaduais, como leis federais, aqui no Supremo, tendo como parâmetro de controle a Constituição Federal. No âmbito dos tribunais de justiça de todos os estados, os 26 estados-membros e o Distrito Federal, é possível que se analise a constitucionalidade de leis estaduais e leis municipais, tendo como parâmetro a Constituição do Estado, no âmbito dos tribunais de justiça. O que aconteceu nesse caso para o município de Alecrim alegar que o Tribunal de Justiça não teria competência para tanto? Uma lei municipal foi arguída a inconstitucionalidade da lei municipal no Tribunal de Justiça, mas em face da Constituição Federal. Então, pelo texto da Constituição, isso não poderia acontecer. E o Supremo já disse, se a norma da Constituição Federal for de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, é possível sim que o Tribunal de Justiça analise a constitucionalidade da norma. E o Tribunal de Justiça havia dito que a lei era inconstitucional. Vem para o Supremo em sede de recurso extraordinário e o Supremo disse, 13º salário, terço constitucional de férias pode, prefeitos e vice-prefeitos, agentes políticos. Verba de representação, não, porque estariam dentro daqueles penduricalhos que justamente a Constituição pretende evitar e estabelece que a remuneração desses agentes políticos seja feita em subsídio, pagos em uma parcela única. Mas esses direitos trabalhistas, o Supremo acabou entendendo que é um direito, me lembro até do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o voto divergente nesse caso, ele disse, 13º salário e terço constitucional de férias é quase um direito natural de todo trabalhador. Não seria justo com o agente político afastar essa possibilidade. E aí acabou se confirmando por maioria esse entendimento no plenário. Decisão na sessão plenária da quarta-feira. Vamos agora conferir como foi a sessão plenária da quinta-feira, em que o julgamento da ação da União, que questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, acabou acontecendo. Em debate, o entendimento de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, inclusive dos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Bom, Karina, vamos traduzir? Aqui a grande discussão é saber se a União ela tem obrigação. Vamos simplificar. A pergunta é quem vai pagar a conta em caso de uma empresa contratada pela administração pública, aqui no caso desse recurso extraordinário, a União, em caso dessa empresa, por exemplo, vir a ser decretada a sua falência ou não cumprir com os encargos trabalhistas que ela deveria cumprir. Uma empresa terceirizada é contratada pela União, não paga o débito trabalhista, a pergunta é, a União deve ser responsabilizada? O Supremo Tribunal Federal já julgou e fez uma jurisprudência com uma decisão tendo força vinculante, como todas as ADCs possuem, por força da própria Constituição, no sentido de que a responsabilidade da União não pode ser automática. Mas, no julgamento que aconteceu na quinta-feira, aliás, só o voto da ministra Rosa Weber, que é a relatora desse recurso extraordinário, acabou entendendo que, apesar dessa decisão do Supremo ter sido mantida, ou seja, o artigo 71 da Lei 8666, que fala dessa responsabilidade da União não poderá ser automática, ter sido confirmado pelo plenário do Supremo, a ministra Rosa, no julgamento de quinta, entendeu que é possível sim que se atribua uma responsabilidade subsidiária à União, e aí a União tem que pagar a conta, caso fique demonstrado nos autos que houve uma culpa da União por não acompanhar e fiscalizar a execução do contrato estabelecido com essa empresa terceirizada. Então, se houver uma omissão
do gestor desse contrato, é possível que haja essa responsabilidade subsidiária. Então, aqui a questão girava em torno, né, de uma alegação de que estaria se afrontando, a União alega que a decisão recorrida estaria afrontando a força vinculante proferida nessa ADC número 16, no sentido de que a responsabilidade não é automática, não se transfere de forma automática, mantendo-se a constitucionalidade do artigo 71 da 8666, mas a ministra Rosa entendeu. Não obstante haja esse entendimento do plenário do Supremo, e ela até lembrou, essa decisão do plenário vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e não o plenário da Corte, que pode mudar o entendimento. Mas ela preferiu manter esse entendimento e dizer, é possível ainda que, se comprovada a culpa, em razão do não acompanhamento e da não fiscalização, haja responsabilidade subsidiária. Esse julgamento ainda não foi finalizado. Há uma expectativa de que na próxima semana seja retomado o julgamento desse recurso extraordinário e os demais ministros possam se manifestar acerca desse posicionamento da ministra Rosa Weber. Então vamos rever como foi o início desse julgamento na sessão plenária desta quinta-feira. Em um voto de aproximadamente 2 horas, a ministra Rosa Weber, relatora do recurso, reconheceu que não fere a Constituição a imputação de responsabilidade subsidiária ao Estado das obrigações trabalhistas de empresas terceirizadas em caso de culpa comprovada em relação aos deveres legais de acompanhamento e fiscalização. Parece-me absolutamente correto afirmar ser do ente público o ônus de provar o cumprimento de seu poder-dever fiscalizatório do contrato de prestação de serviços, maiormente no que se refere à observância das regras e direitos trabalhistas. Mostra-se desproporcional exigir dos terceirizados o ônus probatório acerca do descumprimento do dever legal por parte da administração pública, tomadora dos serviços, beneficiada diretamente pela sua força de trabalho. Nada mais justo que o ônus decorrente da má escolha ou da falta de fiscalização da escolha da execução do contrato recaia sobre o maior beneficiado pela mão de obra ofertada. À luz dos princípios que orientam o direito administrativo, a Lei de Licitações determina expressamente a fiscalização da prestação de serviços e a designação de um servidor estatal para o exercício deste dever. Transcrevo aqui artigo 67 da Lei das Licitações. A fim de viabilizar o cumprimento do dever legal imposto à administração, nesses dispositivos de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, o legislador impôs ao representante do ente público o registro das ocorrências atinentes ao contrato, determinando, aspas, o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Fecho aspas. A adoção dessas medidas corretivas visam a preservação da regularidade contratual, inclusive trabalhista, reclamada por ocasião da fase de habilitação da prestadora, conforme exigido pelos artigos 27, inciso 4º, 29, incisos 4º e 5º da Lei das Licitações. Aqui eu vou fazendo toda a transcrição desses textos legais, digo que a imprescindibilidade da manutenção da aludida regularidade contratual pela prestadora de serviços também se infere do parágrafo 1º do artigo 54, do inciso 13 do artigo 55. Digo que o dever jurídico de fiscalizar a execução do contrato é incluído no regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por essa lei, como uma das prerrogativas da administração pública, ao lado de outras fundamentais a assegurar a eficácia da fiscalização exigida. Ainda com o intuito de garantir eficácia, fiscalização e acompanhamento previstos na Lei das Licitações, digo que o legislador lista no artigo 87 sanções a serem cominadas pela administração no caso de inexecução total ou parcial do contrato, prevendo o artigo 78 como motivos para a rescisão do contrato. Primeiro, o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Segundo, o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Sétimo, o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a dos seus superiores. E oitavo, o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do artigo 67 dessa lei. É certo que o artigo 71 da Lei das Licitações, ele alcança também os contratos de obra, mas nós estamos aqui falando de contrato
de terceirização de mão de obra, né? Contrato de prestação de serviços com por interposta pessoa. Após a leitura do voto, o julgamento foi suspenso e deve ser retomada na sessão plenária da próxima quarta-feira. No início da sessão, a AGU ressaltou que só em relação à União existem mais de 58 mil processos em curso e que se a União for responsabilizada, essas ações podem gerar um impacto de aproximadamente 870 milhões de reais aos cofres públicos. Mostra-se impossível a transferência automática para a administração pública da responsabilização pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, no caso de terceirização de mão de obra, pelo que desde já requer à União o provimento do seu recurso. Subsidiariamente, caso seja acolhida a possibilidade de responsabilização subsidiária, a União requer que essa culpa seja expressamente provada, afastando, obviamente, a possibilidade de responsabilização objetiva e nunca presumida nos autos. A Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental defendeu que as terceirizadas não podem responder sozinhas. Essa relação de terceirização não é uma relação normal de comércio, é uma relação triangular. E se uma das partes não cumpre o que está no contrato, ele não tem como ser adimplido até o seu final, inclusive em relação aos encargos trabalhistas dos trabalhadores. A Procuradoria-Geral da República defendeu que é constitucional o artigo da Lei de Licitações que proíbe a transferência de encargos trabalhistas da empresa contratada ao ente contratante, mas que isso não impede que o Estado seja responsabilizado por omissão ou por ter deixado de fiscalizar. Para afastar a transferência automática de responsabilidade ao poder público contratante pelo fato do inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, sem prejuízo da responsabilização por omissão ou deficiência fiscalizatória do ente público contratante. Desse modo, reconhecida a responsabilidade por omissão fiscalizatória, esse reconhecimento já afasta tucur a hipótese vedada pelo parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações de transferência automática de responsabilidade ao poder público pelo fato do inadimplemento das obrigações trabalhistas. Como já sabemos, este julgamento terá continuidade na próxima semana, o que, aliás, Karina, significa, já que nós temos já encontro marcado com nossos amigos telespectadores. Na quarta e na quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia nesta primeira edição do Plenárias em 2017 e continue conosco aqui, na TV Justiça.